Bom, nós vamos agora então dar uma olhada no modelo de contrato de opção de compra em que a gente trata de uma permuta. Esse contrato, inclusive, eu ocultei aqui alguns dados porque ele é de um mentorado nosso que fez uma proposta, a gente debateu bastante aqui esse modelo de opção de compra, né? Fomos e voltamos algumas vezes e ficou um modelo muito bom. Inclusive, eu costumo dizer, né? Um contrato nunca é bom enquanto ele não é juntado numa ação judicial. Esse aqui já está, né? E ganhando, isso que é importante. Então, esse contrato aqui já tem cicatrizes, né? E vamos dar uma lida e fazer algumas considerações sobre ele. Lembrando que é o caso de uma permuta por unidade futura, um caso específico, e por isso que você precisa do seu advogado para poder ajustar a sua opção de compra ao negócio que você está realizando, tá? Lembrando também que tem um vídeo do advogado lá na videoteca de especialistas, onde ele explica conceitualmente como que funciona esse contrato. Vamos lá então, das partes. Então a gente faz aqui a qualificação das partes, do optante vendedor e o optante comprador, lembrando que nós somos o optante comprador, tá? Do objeto. O vendedor é proprietário possuidor do imóvel, cito a rua, engenheiro X, inscrição imobiliária X, matrícula X. Lembrando, a gente acabou de ver o outro vídeo e da importância da gente qualificar aqui também o imóvel, tá? O imóvel acima descrito tem como função ser permutado por área construída para o desenvolvimento de um projeto habitacional de 16 unidades. Então, isso aqui já não estava no contrato anterior, já é um ajuste para permuta, tá? O vendedor, na qualidade de proprietário legítimo, possuidor do bem imóvel, melhor descrito caracterizado na referida matrícula, se compromete, como de fato comprometido, a permutá-lo, tá? Com o comprador, ora beneficiário da opção, a qual se compromete a permutar por área construída, como de fato comprometido tem em caráter ad corpus nas condições a seguir. Ok? 3. Da finalidade. A construção de 16 unidades habitacionais sob a responsabilidade única, exclusiva e integral do comprador. O número de unidades a serem construídas no empreendimento será confirmado após o estudo de viabilidade, aprovação e emissão do alvará de construção e respectivo projeto e memorial descritivo aprovados pelos órgãos competentes. Então a gente já deixa aqui no contrato o seguinte, lá na frente a gente vai colocar o prazo, tá? Mas a gente já diz o seguinte, o número de unidades, que o negócio já está aqui pactuado, né? E que será confirmado por um estudo de viabilidade. E até a gente deixa aqui uma margem dizendo que é o seguinte, olha, o estudo de viabilidade, mas depois tem a aprovação da prefeitura. Então a gente já deixa aqui um braço dizendo o seguinte, olha, mesmo que de repente o estudo de viabilidade aponte que legal é viável, de repente na aprovação da prefeitura pode ter algum problema e a gente, né, desfaz o negócio. Do preço. O preço certo e ajustado do imóvel objeto do negócio é R$ 702 mil reais a serem pagos da seguinte forma. R$ 702 mil reais através da permuta futura de 3 unidades prontas e finalizadas no empreendimento que será construído no local, desde que aprovada 16 unidades habitacionais. Então a gente já diz aqui novamente, desde que aprovadas 16 unidades habitacionais. Ou seja, se mudar alguma configuração, a gente tem que voltar aqui e refazer a proposta, tá? Ah, Thiago, mas e se houver um sinal em dinheiro e depois o restante em permuta? Aí aqui a gente descreve aqui em mais cláusula, né? Então, se é no momento da lavratura da escritura, X reais em dinheiro, tanto em unidades prontas no final, e você pode ter, de repente, um fluxo durante a obra também, tá? Da validade. A presente opção outorgada com prazo de vigência de 60 dias, a contar da assinatura deste instrumento. Após o prazo de vigência, esse contrato de opção de compra será convertido em um contrato de permuta por unidade futura, já com o número de unidades definido. Por quê? Nesse caso da permuta, tá? Como a gente não vai, nesse caso aqui específico, constituir a SPE de cara, logo após a opção, a gente faz um contrato de permuta depois do processo de viabilidade. Tá? Esse contrato de permuta, a gente já vai saber o número certinho de unidades, tá? Se o estudo de viabilidade aqui se comprovar. A gente faz esse contrato de permuta, dá entrada na aprovação da prefeitura, inicia a captação dos investidores e depois que a gente já tiver todos os investidores, a gente vai conversar isso mais à frente, e o projeto aprovado, a gente constitui a SPE
e aí é o momento de jogar tudo isso para dentro da SPE. Tá? O terreno através de uma escritura de permuta e os investidores, que a gente já utilizou outro instrumento para captar, que a gente vai falar mais à frente, tá ok? Então aqui a gente já cita, a gente já avisa o vendedor que se o projeto for viável, após a viabilidade detalhada, a gente vai converter essa opção de compra em um contrato de permuta por unidade futura. Ah, Thiago, se for compra e venda? Então é direto a escritura de compra e venda, tá? Não é o contrato antes. A aprovação do projeto junto à prefeitura de responsabilidade única, exclusiva e integral do comprador. Isso é uma preocupação do vendedor, tá? Não ter que se comprometer com nada. E aí a gente vem uma cláusula que não está lá na compra e venda, que é a constituição da sociedade de propósito específico, SPE. Tá? O vendedor tem ciência que o comprador irá constituir uma empresa, SPE, Sociedade de Propósito Específico, sendo composta por ele individual ou conjuntamente com seus sócios investidores, incorporadora esta que será responsável pela execução do empreendimento. Por quê, pessoal? E aqui a gente tem um dos ensinamentos da nossa experiência, que teve até entramos até numa ação, uma disputa judicial aí, que um proprietário de terreno não quis concluir o negócio depois na transferência do terreno para a SPE. A gente entende que os motivos dele não são os que ele alega, né? Mas o que ele alegou é o seguinte: não, fiz negócio com você, não fiz negócio com o pessoal da SPE. Tá? Então isso a gente já deixa aqui sanado. Olha só, a gente vai constituir uma SPE, tá? E a gente vai captar investidores para poder financiar o projeto. Já vem aqui na proposta isso. Tá? Quando da aprovação do projeto e constituição da SPE, o contrato de permuta por unidade futura referido no item 5.2, ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Na cláusula que trata da SPE. Lá no 5.2, nós dizemos o seguinte: após a aprovação e vigência do contrato de opção de compra, após o prazo de vigência, este contrato de opção de compra será convertido em um contrato de permuta por unidade futura, já com o número definido de unidades. Beleza. Aqui no 6.2 a gente fala o seguinte, no 6 que a gente trata de SPE, né? Quando da aprovação do projeto e constituição da SPE, o contrato de permuta por unidade futura, que a gente cita lá no 5.2, será convertido em uma escritura de permuta por unidade futura para a transmissão do imóvel à SPE, constituída para a execução do empreendimento. Então aqui a gente tem um encadeamento de instrumentos, né? E por isso, pessoal, da importância do planejamento jurídico. O que é o planejamento jurídico? É o advogado entender os passos que a gente vai dar dentro do nosso plano de negócio, entender a importância de cada passo e a criação de um instrumento para cada um deles. E se for o caso, como é o caso aqui, linkar um instrumento no outro, como nós estamos fazendo aqui. Então aqui na opção de compra a gente cita que será convertido para um contrato de permuta por unidade futura, que o contrato de permuta, durante a vigência desse contrato de permuta, a gente aprova o projeto, capta investidor, que a gente falou aqui no 6.1 que nós vamos captar investidor, né? A gente vai converter esse contrato de permuta por unidade futura em uma escritura de permuta por unidade futura. Tá ok? Então a gente precisa avisar o dono do terreno que haverá esses passos aí. Fica definido que no ato do registro da incorporação, o imóvel será submetido ao regime de afetação patrimonial de acordo com a legislação vigente. Ótimo, então aqui tem uma segurança para o terrenista. Olha só. Isso aqui é até um argumento, tá, pessoal? A gente tem 2 argumentos fortes aqui com o terrenista. Olha, eu vou captar investidores, tá vendo aqui, ó? Será composta por mim, individual ou conjuntamente com meus sócios investidores. Ou seja, mais gente que vai garantir que esse negócio vai ser concluído. No instrumento de captação de investidores, a gente cita esse contrato aqui. E na constituição da SPE, todo mundo assume a responsabilidade de entregar as unidades para o dono do terreno. Tá ok? E aqui, ó, quando a gente fala na afetação patrimonial, essa aqui, no meu ponto de vista, né, é a maior segurança que o dono do terreno pode ter. Tá? Da comissão em corretagem, fica o comprador. Nesse caso, a gente definiu que somos nós
que vão pagar a comissão. Mais um argumento com o dono do terreno, tá? Fica o comprador responsável pelo pagamento do valor de, nesse caso aqui, R$35.000 ao corretor de imóveis X, portador da cédula de identidade X, escrito CPF X e Cresce X, ok? A comissão supramencionada será paga na lavratura da escritura que trata o item 6.2. Aqui, ó, a gente falou da escritura de permuta, tá vendo? Escritura de permuta por unidade futura. Então esse é um contrato que ele aponta para vários outros caminhos que a gente vai percorrer ainda, e é importante que isso esteja muito claro, né? Demais disposições relativas à presente opção. O comprador deverá arcar com todos os custos, ou seja, os custos são nossos, né? Despesas e encargos de elaboração, viabilidade, aprovação, que é com a gente. Em caso de não aprovação do projeto ou ainda inviabilidade técnica e financeira, a critério do comprador, fica o vendedor e o comprador desobrigados de todas as condições e cláusulas contidas na presente opção. Ótimo. O vendedor transmite desde já ao comprador a posse provisória do terreno. Por que provisória? Porque tem prazo. Tá? E a propriedade não a posse. A gente só vai usar esse terreno aqui para viabilidade. A propriedade ainda é dele. Tá? Livre e desocupado para que nele desenvolva as atividades preliminares relacionadas ao empreendimento, observado todas as condições e obrigações ora pactuadas. O vendedor deverá entregar o terreno livre, desembaraçado de todos e quaisquer ônus, encargos, gravames, aqui ele fala um monte de coisa. 8.5. O vendedor responde por todos os tributos e encargos incidentes sobre o imóvel, até a lavratura da escritura, que deverá ocorrer após a aprovação dos projetos e criação da SPE. Aqui a gente cita a SPE de novo, que não está lá no outro contrato. Mas uma coisa, pessoal, a gente tem que ser perspicaz aqui no seguinte, tá vendo? O vendedor responde por todos os tributos e encargos incidentes sobre o imóvel até a lavratura da escritura. Não é raro a gente encontrar, inclusive foi o caso aqui desse contrato na prática lá, de uma família que de repente estava sem recursos na época. Então eles não podiam pagar a comissão, eles não estavam querendo se livrar dos impostos, estavam querendo um alívio ali imediato. Então isso aqui pode ser moeda de troca na negociação. Tá? Então de repente, conversar com o seu advogado e por esse período curto, 60, 90 dias, a gente arcar com as custas. Tá? Isso pode ser uma moeda de troca para trazer o negócio para o nosso lado. Ok? O vendedor autoriza o comprador a ingressar e tramitar junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, que é o caso aqui, Departamento de Energia, Água, Esgoto, Corpo de Bombeiro e demais órgãos, para aprovação e viabilidade do projeto relativo ao empreendimento. Isso que eu expliquei no contrato anterior, né? Tem prefeituras e órgãos aí que só aceitam o proprietário titular do terreno lá fazer consultas. E com esse contrato aqui resolve, tá? Em caso de rescisão contratual por culpa, arrependimento puro simples, atraso na entrega de qualquer documentação exigida, o vendedor arcará com multa compensatória de 10% incidente sobre o valor total desse instrumento. Lembra? Esse instrumento em especial aqui era 702, né? 702 mil reais. Então, tem uma multa aqui de 70 mil reais se o vendedor se arrepender. Tá? Em favor do comprador, assegurado igual direito ao vendedor se a culpa for nossa, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Nós vamos investir agora aqui. E por menor que seja o investimento, é o nosso tempo, a gente mexe com pessoas, às vezes você tem um acordo de parceria com o engenheiro, que é pior ainda, né? De repente você tem um acordo de parceria, chega lá, o engenheiro faz um baita trabalhão e o vendedor desiste, né? Por isso que em alguns casos eu prefiro pagar esse processo até mesmo, tá? E por último do foro, as partes elegem o foro de cidade e estado, né, de São Paulo, nesse caso aqui, cidade de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato de opção de compra com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em 3 vias de um só teor e forma, juntamente com 2 testemunhas. E aqui cidade, data, né? Optante vendedor, optante comprador, já foram qualificados no início do contrato, e as testemunhas, tá ok? Então, esse modelo de contrato aqui também está lá na biblioteca, tá, de documentos, para vocês fazerem o download. E lembrando que, havendo alterações, havendo, de repente, vocês mesmos aí, com situações novas, podem falar com a gente pode gravar vídeo com novas versões do contrato, tá ok? Lembrando que é sempre, sempre, sempre importante fazer o contrato acompanhado do advogado,
de preferência especializado em direito imobiliário, tá bom? Pessoal, conta pra gente aí as suas dúvidas, deixa aqui embaixo pra gente conversar. Conta pra gente a sua experiência na utilização desse contrato, como que foi, se você utilizou, se você chegou a usar esse contrato, junto com o seu advogado. Se de repente o seu advogado te deu uma opinião diferente de mudança, conta pra gente alterar e a comunidade inteira aqui ter acesso, tá bom? Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.